Existem 4 erros que são fatais em qualquer processo seletivo, ainda na fase de análise do currículo. Fique aí que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. O primeiro erro que as pessoas cometem é fazer um currículo com mais de uma folha, tá? E aí tem um problema muito sério. Currículo com mais de uma folha é só para cargo gerencial e geralmente nem é entregue em papel, é enviado por e-mail, enfim. O erro do pessoal, muitas vezes, que acaba fazendo o currículo ir para a lixeira, é entregar um currículo com 2 folhas. Mostra que a pessoa não sabe resumir, não entendeu ainda o que é currículo. Currículo é um resumo da tua carreira profissional. Se eu achar interessante o resumo, gente, eu vou te chamar para uma entrevista de emprego. Mas se você mandar 2 folhas, na hora de procurar o teu currículo, fica mais ou menos assim, ó. Eu pego a folha, cadê aqui se ele tem informática? Aí eu tenho que ir na outra folha. Geralmente o que a gente gosta de fazer é ter folhas para a gente poder fazer o seguinte: tem isso, tem aquilo, tá dentro. Tem isso, tem aquilo, tá fora. A gente passa literalmente a mão por cima da folha, colocando na pilha de quem tá dentro e de quem tá fora. Quando você manda em 2 folhas, acaba complicando muito o processo que alguns recrutadores têm de fazer a seleção daquela pilha enorme de currículo que eles têm. Então, facilite a vida do entrevistador, do recrutador. Mande o currículo em uma folha, certo? Se você não sabe como, eu dou dicas, tem vídeos aí postados que falam justamente a respeito de montagem de currículo. Dê uma repassada, deixe comentários que a gente vai ajudando você. Segunda falha é não ter dado atenção a detalhes, tá? E aí a gente fica pensando, como assim detalhes, professor? Tem pessoas que acabam não respeitando margem, tem pessoa que começa o currículo na fonte Arial, aí depois muda para Times, depois vem um outro tipo de fonte. Eu cheguei a ver currículo com 5 tipos de fontes diferentes. O que a gente faz é escolher um tipo de letra. Aí eu estou falando, quando eu falo fonte, eu falo tipo de letra, ok, gente? Eu pego um tipo de letra e faço por completo. Às vezes o nome a pessoa coloca numa fonte diferente, num tipo de letra diferente. Mas preste atenção nos detalhes. Não vai fazendo o currículo inteiro, ele começa com um, muda na metade, muda de novo e muda no final. E isso daí mostra, ou dá a entender, que você literalmente copiou e colou o currículo do currículo de outra pessoa. Então fique atento, tome bastante cuidado, faça o seu currículo para evitar que uma pessoa que você pediu acabe fazendo uma coisa de qualquer jeito e te coloque numa fria. Então a dica, quando eu falo para você fazer o currículo, eu sei que é trabalhoso, mas é o melhor para a tua carreira. Então, atenção aos detalhes. Margem, aí o tipo de letra que você vai usar, também preste atenção no tamanho. Os currículos que eu deixo de modelo, eles estão em letra enorme para que você consiga ver na tela do teu computador. Mas na realidade você faz os textos no máximo numa fonte 12. Uma fonte 12 está num bom tamanho. E aí é claro, quando você coloca o objetivo, aí pode usar um 14, tá? Um 16, dependendo como é que vai ficar ali na hora que você vê se vai ficar bonito ou não. Siga os modelos de como organizar. Os meus currículos que eu deixo modelo para vocês é um modelo de como organizar as informações. Você vai ver que respeita a margem, você vai ver que está um visual fácil de achar onde é que está a escolaridade, o objetivo, informática, cursos e por aí vai. Preste atenção então nos detalhes. O capricho faz muita diferença. Se você faz algo caprichado no currículo, eu sei que na hora que eu te der um trabalho aqui dentro da empresa, também vai sair uma coisa de primeira. Outro ponto, colocar o objetivo de maneira correta. Não é a gente colocar meu primeiro emprego, o que tiver, colocar 4 tipos de emprego diferentes que você quer na empresa. Não! Se a empresa, vamos parar aqui, se a empresa tem 4 vagas e você quer concorrer às 4 vagas, você vai fazer 4 currículos. E vai colocar em um deles um objetivo, no outro você vai colocar outro objetivo ou cargo e por aí vai. Entregue 4. Mas na hora de guardar, a gente guarda baseado no cargo que você quer ocupar. Então muita atenção a isso daí, tá? Ao que você coloca no objetivo.
Nada de venho através dessa pedir uma oportunidade nessa conceituada empresa para mostrar o meu potencial. Isso daí a maioria coloca. Até o erro de português que tem na frase aparece em todos os currículos. Mais uma vez mostrando que você fez copiar, colar. O objetivo é o cargo que você quer lá. Preste atenção nisso. E a nossa última dica, que é o erro comum que o pessoal comete, é deixar o currículo na portaria. Metade das empresas hoje, praticamente no Brasil, elas pegam sim esse currículo que está com o porteiro e levam para dentro. Mas a gente pode dizer que um bom número de empresas não faz isso. O porteiro tem ordem de jogar fora o currículo, embora vai te falar que ele vai entregar no RH. Pedir para entrar no RH não vai adiantar. Eles não deixam ninguém entrar. Então, como é que eu faço para o currículo chegar lá mesmo? Se você teve que entregar, peça para alguém que trabalha na empresa e que você conhece levar o currículo. Peça para essa pessoa te informar quando vai ter vaga, que vaga é que tem, pergunte se ela pode levar o currículo e dê o currículo para ela levar. Ela passa pela portaria e deixa dentro da empresa. Se você fizer isso, você vai evitar os erros mais comuns que eliminam a pessoa antes da entrevista de emprego, que eliminam a pessoa justamente na hora que o currículo chega, se é que vai chegar na mão das empresas e não ficar pela metade do caminho. Eu espero ter ajudado você. Deixe seus comentários, não deixe de se inscrever, gente, é muito importante para que a gente consiga fazer novos vídeos. A sua inscrição, seus comentários e o seu curtir, o seu like. Agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.